tá? Questão 121 no Caderno Azul de 2019. Questão de 2019 daquela prova que a gente falou que era um pouquinho mais técnica, tá? Aqui a gente tem o desenho de um experimento, tá bom? Que seria uma coisa comum para um laboratório de física, tá certo? Um tipo de experimento desse tipo. E aqui a gente tem um enunciado, né? Uma feira de ciências, um estudante utilizou o disco de Maxwell, tá? Aí entre aspas, ioiô, para demonstrar o princípio de conservação de energia. A apresentação consistirá em duas etapas, tá? Primeira etapa, explicação de que à medida em que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação, tá certo? Bom, ele quer dizer aqui basicamente aquilo que a gente conhece, né? Você tem um objeto lá no alto, ele tem energia potencial gravitacional, tá? Ele vai descendo conforme ele vai descendo, né? Você vai ter aquela energia potencial gravitacional sendo convertida, tá? Pela força-peso, né? Em energia cinética de rotação e energia cinética de translação. A gente não costuma dar muita ênfase quando a gente vê, né, muito batido a energia de rotação. Então é bem provável que vocês nem lembrem ou nem tenham visto a fórmula dela, tá? Isso aqui poderia causar uma espécie de pânico para quem está fazendo esse problema, mas a verdade é que a gente não precisa da fórmula da energia de rotação, de energia cinética de rotação, para resolver esse problema. Bom, continuando aqui. Segunda etapa, etapa 2. Cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, suporte o sistema conservativo. Tá? E, continuando o problema, né? Ao preparar a segunda etapa, ele considera uma aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a sua velocidade angular. Tá? Em seguida, mede a altura do corpo da discoteca em relação ao ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo a altura da aceleração do brinquedo. Vamos lá, ele está falando várias coisas aqui que vai ser interessante para a gente resolver o problema. Tá? Primeiro, vamos supor que eu vou depois deixar um material para vocês, tá certo, sobre energia de rotação, né? Não é uma coisa tão simples assim, apesar de ser bem análogo à energia de translação, mas vamos supor que você tivesse pleno conhecimento dessa matéria, tá certo? E que você fosse pensar assim, ué, então vou calcular a energia de rotação. Não dá para fazer. Por quê? Ele não te dá nenhum dado para fazer isso, tá bom? Ele não te diz qual é a velocidade angular final, ele não te diz o raio de disco para você calcular alguma coisa. Você simplesmente não tem como, olhando esse problema, calcular a energia de rotação pelas equações ou pela forma como a gente pode calcular a rotação. Tá? O que o problema dá para a gente? Ele dá, se vocês olharem, se vocês podem tentar perceber, vários parâmetros para a gente calcular conversão de energia, tá certo? Então, a energia seria convertida de potencial, aí ele te dá o parâmetro da altura, te dá a gravidade, né? Em outro tipo de energia, né? Ele não te dá nenhuma velocidade também, então não daria para a gente nem calcular a energia cinética de translação, aquela que vocês conhecem, que vocês normalmente usam, tá bom? Isso aqui é um problema basicamente de conservação de energia. Ele te dá as condições para você calcular a energia cinética, desculpa, potencial inicial, considerando que as cinéticas inicialmente são zero, e pede a energia final, tá bom? Pequenas informações que vão ser importantes para a gente aqui. Claro, eu esqueci de botar a pergunta, deixa eu perguntar então aqui, né? Bom, com especificações do tamanho do brinquedo, isso é o comprimento, a largura, a altura, assim como a massa do disco de metal, que foram exibidas pelo aluno, caso do recorte manual, tal. Beleza. Né? E aí ele quer saber o resultado do cálculo da etapa 2, das opções aqui embaixo. Tá? Todas elas em Joule. Ok? Enfim, tá? Vamos lá. Como é que a gente faria esse problema? Tá certo? A gente tem que lembrar, como eu mostrei para vocês aqui no slide anterior, que aqui você tem um sistema de conservação de energia. E ele fala para a gente, no meio do enunciado, que é um sistema conservativo. Tá bom? Então, aqui é aquele caso em que você tem simplesmente que a energia inicial, tá, vai ser igual à energia final. A gente não tem trabalho externo nem perdendo nem ganhando energia. Tá bom? Que tipo de energia ele tem inicialmente aqui? A única energia que ele tem inicialmente é a energia potencial. Então, ele está numa determinada altura. E que tipo de energia ele vai ter? Energia potencial gravitacional, muito bem. Que tipo de energia ele vai ter quando estiver na parte mais baixa? Ele teria dois tipos de energia.
Ele teria a energia cinética de rotação e energia cinética de translação, tá? Aí ele te dá uma dica aqui, que se não fosse isso, você não teria como fazer, tá certo? Porque o grande problema quando você tem as duas, a rotação e a translação, é você saber quantos por cento, né? Qual é a relação de porcentagem de uma energia para outra, né? Então, sei lá, vai ser metade, metade, vai ser um terço, entendeu? Ele não te dá nenhum parâmetro para saber disso. Mas ele te fala uma coisa que é interessante, né? Ele fala o quê? Que a velocidade do centro de massa, ou seja, a velocidade do objeto como um todo, né? Ela é muito menor, tá? É desprezível em relação à rotação do disco. O que, que ele quer dizer para a gente quando ele fala isso? Tá bom? Tá? Para que a gente usaria a velocidade do objeto? A velocidade em si, não a rotação. Para calcular a energia cinética de translação. mv ao quadrado sobre 2. Então ele está falando que esse valor vai ser desprezível. Ou seja, quase toda a energia que vai ser potencial vai ser convertida em energia de rotação. A gente simplesmente vai desprezar a energia de translação. Alguém não entendeu isso, gente? Tá? Esse problema aqui ele é um problema considerado difícil, mas para mim ele é considerado difícil pelos motivos errados, né? Primeiro porque ele te dá um texto gigantesco para você ler e você tentar interpretar tudo, né? E depois que tem várias a forma como ele apresenta parece que você vai fazer uma conta, quando você termina você vai fazer uma coisa completamente diferente, tá bom? Então vamos tentar fazer isso aqui agora. Vocês vão ver que apesar de eu fazer bastante conta, porque eu vou abrir tudo, né? Vocês vão perceber que é bem simples, tá certo? Se a gente continuar aqui então, tá? Bom, ele dá pra gente a altura, tá certo? Vocês estão vendo que eu circulei aqui em vermelho, né? A altura do objeto, tá certo? Que tá na ordem aqui, né? 410 milímetros. Se vocês lembrarem, não esqueçam disso, né? 410 milímetros são quantos metros? Tá? 410 milímetros, né? A altura aqui, 0,41 metros, né? Toma cuidado para você não converter isso errado, né, gente? Errar muita bobeira você converter milímetro para metro de forma errada. Bom, se vocês perceberem, ele vai descer 2/3 dessa altura, né? Tá bom? Que seria, eu vou colocar em ordem de fração para não ficar dízima, tá certo? Lá no final eu divido esse 0,82 sobre 3 porque fica pior se eu dividir agora, eu vou trabalhar com dízima até o final do problema. Tá? Quer dizer, a altura final dele, né, vai ser 1/3 do total, ou seja, 0,41 sobre 3. Tá bom? Conservação de energia. Qual a energia que ele tem? Como eu falei para vocês, inicial igual a final. Tá? Inicialmente, ele só tem a gravitacional, correto? A gente sabe calcular a gravitacional, m vezes g vezes h, vezes a altura, né? Isso vai ser igual à energia final dele, tá bom? Energia cinética de translação, energia cinética de rotação e a potencial gravitacional final. Beleza? Se a gente continuar, a cinética de translação vale isso aqui, né? mv ao quadrado sobre 2, tá certo? Só que ele fala que v é desprezível em relação à rotação. Então, a gente vai considerar isso aqui desprezível, a cinética de translação desprezível. Tá? Eu posso juntar esses dois mgh aqui em cima, né, nessa equação que eu botei aqui em cima, tá bom? mgh inicial, eu vou passar para o outro lado, vai ficar mgh final. O que vai acontecer então? mgh inicial menos final é igual a cinética de rotação. Aí a gente resolve, tá? Substitui, tá bom? Lembrando que a altura final é 1/3 da altura inicial. Ou seja, mg 2/3 de h, que é basicamente o que ele desceu, né? Tá? O M, tá certo? Ele fala pra gente que vale 30 gramas, tá lá na parte, nas especificações do disco, ou seja, 0,03 quilos. A gravidade vale 10. A altura, 2/3 da altura, seria 0,82 sobre 3. Isso vai ser a cinética de rotação. Tá? Isso vai dar pra gente 0,082 joules, tá bom? Que, se a gente for converter para a notação científica, vai ficar 8,2 vezes 10 a menos 2 joules, que é a opção B. Que eu fui um pouco rápido nesse problema, gente, né? Porque se vocês pararem para pensar, apesar de eu ter aberto a conta, tá certo? E talvez, sei lá, parece, olhando esse slide agora formulado tudo de cima para baixo, parece que é um problema com muita conta complicada, né? Mas é uma conservação de energia simples, e você nem tem que fazer a fórmula da energia final. O que você tem que fazer no final das contas, né? NGH, tá certo? A energia a energia potencial gravitacional, e você pode considerar só o pedaço que ele desceu, né? Quer dizer, você já poderia partir desse pedaço aqui, mg 2/3 de h igual a energia cinética de rotação, né?
Substitui os valores e você já acha 0,082.